pessoal, boa tarde. Nessa mesa de transição energética, a gente convidou as professoras doutora Márcia Carneiro Leão e a professora doutora Rosana Coraza para lidar com a questão da transição energética e de uma transição justa. A professora Márcia Brandão Carneiro Leão é graduada, tem mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, foi professora de Direito na FAAP, também na Mackenzie de Campinas, e também foi professora convidada aqui do Instituto de Economia no semestre passado para dar a eletiva de Governança Global para o Desenvolvimento Sustentável junto com o professor Juliano. Ela também é membro fundadora da Sociedade Lusófona de Direito do Mar e da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de Direito do Mar. A professora doutora Rosana Coraza, ela é graduada em Ciências Econômicas aqui pela Unicamp e tem mestrado e doutorado em Política Científica e Tecnológica também pela Unicamp. Ela é professora associada do Instituto de Geociências aqui da Unicamp, com livre docência em mudança tecnológica, transformações sociais e meio ambiente. Ela já estudou Economia da Tecnologia e da Inovação e Economia do Meio Ambiente e Economia Ecológica no seu estágio doutoral no exterior. E as suas pesquisas focam na interface entre a tecnologia, a inovação e o meio ambiente. O nosso objetivo aqui nessa mesa é discutir a transição energética em um momento em que as mudanças climáticas elas têm se tornado cada vez mais centrais ao debate. Mas não só a questão econômica da transição energética, mas sim se transitar as fontes de energia bastam para que a gente atinja o desenvolvimento sustentável. É isso, eu espero que vocês gostem bastante da mesa e eu passo a palavra para a professora Márcia. Boa tarde a todos, é uma alegria muito grande estar de volta aqui. Faz pouquinho tempo que eu saí, a minha disciplina foi nesse semestre que passou, mas eu já estava com saudade. E é uma alegria especial quando a gente atende um convite dos alunos, né? Isso é uma honra muito grande. Eu costumo dizer que professor é um bicho bobo, né? A única coisa que a gente quer é que os alunos entendam o que a gente está falando e gostem, né? E se interessem. No meu caso, eu acabei indo para a academia por conta do meio ambiente. Eu já era formada em Direito, trabalhava com administração e o bicho verde me picou. Eu tive a dimensão do problema que a gente estava enfrentando na década de 70, né? E no final da década de 70. E anos mais tarde eu voltei para a USP e fiz o mestrado e o doutorado, tive uma sorte muito grande, meu orientador era o Papa do Direito Internacional de Meio Ambiente aqui no Brasil, o professor Guido Fernando Silva Soares, e acho que o destino queria mesmo que eu mergulhasse nessa seara, né? E, na realidade, desde lá atrás, eu percebia a inter-relação, né, dos problemas ambientais, né, como eles estavam ligados. Isso era uma coisa muito clara para os ambientalistas, mas não era claro para a sociedade, né? A nossa sociedade é acostumada a compartimentalizar o conhecimento, né? E dividir os problemas em partes, como se eventualmente eles não fizessem parte, não fossem um grande problemão. E quando eu quando eu comecei a falar desse assunto, eu notei que havia uma descrença muito grande. Ainda há hoje uma negação muito grande. Mas havia, na época, uma negação maior ainda, né? E que, porque ainda não havia na academia quem reunisse os conhecimentos, quem trabalhasse com diversos conhecimentos, agregasse isso, tendo em vista o que a gente estava enfrentando. E aí eu chego no começo da nossa história, porque é uma história recente.
né? Começa lá no início da era industrial, mas ela ganha força mesmo com a criação da Organização das Nações Unidas em 45 e 1947. A ONU é criada depois de duas guerras mundiais. E ao longo desse processo de 20 anos, a sociedade percebeu que as disparidades econômicas, os problemas resultantes dessas diferenças eram os responsáveis pelos conflitos e que não havia como pensar em paz se não se estabelecesse um sistema de cooperação. Né? Então, finalmente, cansados de tanto sofrimento, depois de 20 anos, duas guerras sucessivas, a humanidade se reuniu, né, na Organização das Nações Unidas e em 45, em 1947, se assinou o Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio. Ao longo desses 3 anos, desses 2 anos, entre 45 e 47, um pouco antes até, a conversa era: nós temos que garantir um sistema econômico vigoroso. A opção da sociedade foi pela produção e circulação de bens, né? Num sistema de cooperação. Então, o GATT protegeu essa circulação de bens. E isso intensificou a produção. O petróleo foi eleito a fonte de energia, porque era a que existia disponível. E aí você inaugura, a partir de 47, essa era dos grandes desastres ambientais por petróleo, né, no transporte, e os fenômenos de industrialização, de produção cada vez mais intensiva, o que significa a utilização cada vez mais intensa dos recursos naturais. Uma pressão sobre a base natural que ainda não era completamente conhecida, como não é até hoje. Por exemplo, dos oceanos, a gente conhece menos do que conhece da Lua. Né? Continuamos mais ou menos, melhoramos um pouco, mas ainda continuamos ignorando o mundo que nos cerca. E partindo do pressuposto que podemos nos apropriar absolutamente de tudo, que não existe limite. A partir dos fenômenos de poluição, especialmente quando a poluição começou a ser transfronteiriça e começou a criar problema, essa conversa chegou na Organização das Nações Unidas, né? E chegou na academia. A academia começou a se interessar, né, por esse assunto. E a economia começou a se interessar. Não todos, um grupo de acadêmicos, né, começou a se interessar, a se debruçar sobre essa questão da utilização dos recursos naturais, etc. E foi criado o Clube de Roma em 1968. Em 72, foi publicado um relatório chamado Limites do Crescimento. Não preciso dizer para vocês que esse pessoal quase foi linchado, né? Porque onde já se viu dizer que existe limite, né, nesse planeta. Apesar de que o homem já estava circulando a Terra, né, a exploração espacial já tinha se dado conta de que a gente vive numa nave solta no espaço, né? E que de lá de cima você não vê fronteiras, que não tem como você impedir essa interação, que é um organismo pela própria natureza limitado, apesar da experiência, né, de cuidado com quem ia viajar numa nave espacial, né? De onde vai vir a água, para onde irão os detritos, como vai ser, de onde virá a comida, isso não conseguiu proporcionar para a sociedade em geral, para alguns grupos sim, a percepção de que nós vivemos numa nave. A diferença
é o tamanho dela e o número de tripulantes. Né? E, lamentavelmente, a gente não tem o mesmo tipo de preocupação. De onde vai vir a água? O que nós vamos respirar? De onde virá a comida? Né? Esse mesmo cuidado que a gente tem quando manda alguém circular a Terra numa nave espacial, a gente não tem com essa nossa nave. Né? E então, a partir daí, você começa a ter impacto em todas as áreas. Isso começa a ser sentido com mais força ao longo da década de 80, né? Porque essa busca por recursos naturais impacta o planeta todo e os sistemas todos. O sistema de produção ele se baseia no consumo de recursos naturais. É preciso pensar na disponibilidade deles, né? Tudo isso e todas esses aspectos, durante muito tempo e ainda hoje, são externos aos estudos da economia. A economia não considera, não existe uma contabilidade ambiental. Né? Mas o fato é que, tendo sido chamada para falar sobre esse assunto, eu acho que as pessoas precisam entender essa arquitetura, a arquitetura dessa crise pela qual a gente passa. Né? Porque os vários aspectos dessa crise se retroalimentam. Eles têm ligação. Ela não é uma crise qualquer, nem é uma crise que você pode combater, que você pode mitigar somente, por exemplo, a partir da redução das emissões. Já respondendo a pergunta, não é possível. Só reduzir a emissão não vai resolver o problema. Tá? Já vou avisando que é a realidade. Então, eu vou aqui passar. Eu tinha 20 minutos só, então agora eu estou muito feliz que eu ganhei mais 20 minutos. Então, eu falei para a Sofia que uma parte ia no Data Show que eu tinha programado e a outra parte ia no Boca Show. Então, essa primeira parte aqui, né, nós estamos conversando. Aí eu vou mostrar para vocês, a minha ideia era mostrar a arquitetura dessa crise que é múltipla, né, e sistêmica, onde uma coisa está ligada na outra, para vocês terem uma dimensão, porque essa dimensão é muito importante, porque ela tem que ser levada em consideração, inclusive quando se tomam decisões econômicas. Se é verdade que todos os países têm direito ao desenvolvimento, qual desenvolvimento? O que talvez seja necessário ressignificar o sentido de desenvolvimento. Talvez. Tá? Como eu dizia para eles em sala de aula, gente, eu não tenho todas as respostas. A minha ideia é tirar vocês da zona de conforto, porque eu já estou um pouco cansada de ficar nela, né, nessa zona de desconforto. Eu quero companhia de boa qualidade, gente preocupada, né? E então essa oportunidade foi fantástica. Aí é só fazer aqui? Tá. Então vamos fazer aqui, eu começo a apresentação, esse diagnóstico dessa crise, né, exige uma mudança no paradigma analítico. Tá? A gente tem uma visão reducionista, que é a corrente, tá? E tem uma visão sistêmica, que é aquela que a gente tem que incorporar. Então, com relação a foco, a visão reducionista, ela trata sintomas isolados. A visão sistêmica mapeia a causa raiz e mapeia os ciclos de retroalimentação. Isso é fundamental para a gente compreender. Né? Essa crise é sistêmica. Quanto à dinâmica, a visão reducionista trabalha com o conceito de causa e efeito.
né? A visão sistêmica trabalha com causalidade circular, cascatas de crises, né? Então, você tem uma crise climática que afeta a biodiversidade, a produção que afeta a biodiversidade, você tem a questão da desigualdade social que afeta a capacidade de enfrentar o problema e mesmo a forma como as comunidades são afetadas pelas crises, né? E tudo isso em decorrência dessa escolha que a gente fez lá atrás de intensificar a produção e circulação de bens. E uma produção que não foi revisitada, uma forma de produzir, critérios de produzir o quê? Para quem? Né? De que forma? Por quê? Né? E a visão reducionista trabalha com mitigação focada e setorial. Tá? A visão sistêmica trabalha com uma reestruturação socioeconômica. Né? A ideia é interromper esse círculo vicioso. Como diz o relatório do Clube de Roma, revisitado em 2022, a gente precisa dar um grande salto. É um salto imenso. Mas ninguém melhor do que nós para fazer isso. Uma humanidade que conseguiu, lá atrás, decidir que, apesar de todas as diferenças, a gente tinha que estabelecer um sistema de cooperação, ou tinha que tentar construir um sistema de cooperação. Se lá atrás a gente conseguiu isso e reuniu na mesma organização correntes políticas absolutamente opostas, a gente só não vai conseguir agora se a gente não quiser. O que precisa? Querer, desejar. Essa vontade precisa contaminar. Né? É necessário contaminar, que as pessoas se contaminem, que as pessoas multipliquem esse tipo de perspectiva. Então, tudo começa na produção. Né? Então, as crises ambientais, elas não coexistem apenas no tempo, elas funcionam como uma engrenagem de retroalimentação mútua. Então, você tem, num primeiro passo, a produção e o uso do solo, para tudo, a partir da habitação. Tá? Você tem consumo, contaminação e emissão. Né? Na contaminação, você conta os gases de efeito estufa. Você tem uma desestabilização climática, em decorrência dela, por inúmeros motivos, seja por eventos extremos, como enchentes, ou eventos extremos como secas, que impedem a sobrevivência de comunidades inteiras, você tem um colapso social, você tem o deslocamento massivo de pessoas em busca da própria sobrevivência, e não raro você tem conflitos nesse processo. Né? Porque quando você tem muitas pessoas atravessando fronteira, você tem pressões políticas, reações e outros interesses. Né? Então, vamos manter só aqui, vamos fazer de conta que o problema é só a quantidade de pessoas atravessando, eventualmente, né, atravessando fronteira. E você tem, em decorrência dos conflitos, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, o impedimento da transição, porque são problemas, né, com os quais fica difícil lidar, demandam investimentos específicos de grande monta que deveriam estar sendo feitos na transição. Desloca o foco da atenção, os conflitos deslocam o foco da atenção, e a gente perde a noção. Então, é preciso ter foco. O que é mais importante? Tudo começa aqui, na casa que a gente vive. Tá? Então, basicamente, é o uso do solo para produzir para assentamento humano, na agropecuária e na pesca, na extração mineral. Então, os assentamentos humanos
todos eles afetam biodiversidade, reduzem disponibilidade hídrica e consomem energia. Todos eles fazem isso, tá? E então a gente tem aí o campeão de afetar a biodiversidade, os campeões, né? Extração mineral e agropecuária e pesca. Na redução da disponibilidade hídrica, a gente tem agropecuária e extração mineral. No consumo de energia, extração mineral é a campeã. Tá? Então, essa produção industrial, ela opera num fluxo de duplo passivo ambiental. Tá? Então, você tem biodiversidade, água e minerais utilizados na produção. Aí você tem resíduos e contaminação, emissões de gases, contaminação de solos, rios e oceanos, e a mineração é a campeã, né, no impacto dos recursos hídricos e dos lençóis freáticos, né, da água subterrânea. A água doce, que já é pouca no nosso planeta, é muito pouca comparado com o resto da água. Então, esse modelo de produção, ele esgota a base material e envenena a capacidade de regeneração do sistema. A perda de biodiversidade, ela também aumenta a emissão porque ela reduz os sumidouros de carbono. A mudança climática, ela reduz a capacidade, primeiro, ela contamina os oceanos, que absorvem muito desse CO2, ela acidifica os oceanos, ela impacta a biodiversidade oceânica e reduz a capacidade dos oceanos, que tem limite de ser um sumidouro de carbono. Quer dizer, tá tudo ligado. Então, as decisões econômicas, elas não podem levar em consideração apenas o espaço no qual elas se desenvolvem. Elas têm que relacionar todos esses aspectos. Tá? Então, a perda de biodiversidade, ela atua como um multiplicador de colapso. Na realidade, eu costumo... o meu sentimento, a partir de tudo que eu já estudei, que a mudança climática é a cereja do bolo. O grande problema que a gente tem, mesmo, inclusive, para garantir sobrevivência humana, é o colapso da biodiversidade que a gente está na iminência de enfrentar. Né? Porque alimentação, água depende de floresta. Sem floresta não tem água. Né? Sem biodiversidade, você não mantém a saúde das florestas, biodiversidade como um todo, né? Os animais e etc. As florestas, elas têm um ponto a partir do qual elas não conseguem se recuperar mais. A mudança climática, ela só agrava isso. Mas a perda de biodiversidade é fatal para a condição climática do planeta. É fatal. Tá? Então, a biodiversidade, ela significa base produtiva. Então, quando ela se extingue, ela compromete a base de recursos naturais para sobrevivência e para produção. O colapso da biodiversidade compromete a disponibilidade hídrica, então afeta drasticamente a disponibilidade e a retenção de água nos lençóis freáticos. A mineração contamina os lençóis freáticos, é altamente contaminante, é quase impossível. A gente não tem tecnologia que impeça essa contaminação ainda. Não tem, porque isso não é um investimento mais importante. E depois vai reduzir margem de lucro. Está entendendo? Esse é o problema. Não pode lucrar, você não pode investir na mudança. Tem que adiar esse momento de investir o máximo que puder, que é para manter margem de lucro.
até a hora que, eventualmente, a biodiversidade não aguenta mais, não suporta, né? E a perda de biodiversidade significa um impacto muito grande no sistema de regulação atmosférica. Então, diminui o sequestro de carbono, acelera desequilíbrio climático e vai por aí afora. Tá? A desestabilização climática destrói condições de vida, de habitabilidade. As pessoas, às vezes, não conseguem mais. Tem impacto na economia, elas não conseguem mais sobreviver nas atividades tradicionalmente desenvolvidas. Elas, às vezes, eventos extremos, elas têm que se mudar, né? E, às vezes, elas morrem, porque elas estão em áreas que a gente chama de áreas de risco. Gente, aqui é muita coisa, não sei, espero que esteja dando para acompanhar, porque, como é muita coisa, a Sofia aqui, o aluno é sempre assim, né? Ela me deu uma missão impossível, que é tentar sintetizar tudo que a gente conversou em 28 aulas hoje. Então, vamos ver se eu consigo, pelo menos, dar uma ideia para vocês. Tá? Então, clima desestabilizado atinge biodiversidade, né? Cria um ciclo vicioso primário, que começa a comprometer a sobrevivência. Eventos extremos tornam-se o novo normal, tá? E aí você chega ao ponto que você tem a aniquilação das condições de sobrevivência, destruição das bases de alimentação, habitação, subsistência e, muitas vezes, produção. Sistemas inteiros de produção vão por água abaixo, não vão por água abaixo porque a água vai acabar. Então, são destruídos, né, por falta de insumos e por falta de condições. A escassez fundamental força deslocamento e desorganização social. Tá? Então, os limites de sobrevivência, quando eles são ultrapassados, eles promovem uma desorganização social severa, eles esgarçam o tecido social, tá? E promovem deslocamentos humanos em massa. Tá? E isso acaba gerando conflitos e disputas. Muitos conflitos são gerados dentro dos próprios países. Esses deslocamentos, às vezes, não são, num primeiro momento, transfronteiriços. Eles acontecem por conta de conflitos internos decorrentes de desequilíbrio ambiental, disputa por recursos para a sobrevivência. Então, isso já aconteceu, isso acontece há décadas, e isso não é noticiado. Né? Olha, quando eu estava na escola, na década de 70, final da década de 70, o pessoal já falava da África subsaariana. Talvez o exemplo mais emblemático de impacto do clima na vida humana. As limitações que existem lá e os conflitos que acabam existindo na região têm a ver com as dificuldades de sobrevivência. Tem a ver com o clima. Há quantos anos? Há 50 anos a gente está sabendo que o clima pode fazer isso, pode promover esse tipo de situação. Inúmeros trabalhos de conclusão de curso na área de direito internacional foram redigidos falando da África subsaariana. Não adiantou nada, a gente não aprendeu nada. Né? Tá tudo aí, porque a gente não ligava uma coisa com a outra. Então, era preciso ligar uma coisa com a outra. Então, os conflitos, disputas territoriais fazem com que essa crise deixe de ser puramente ambiental e ela se torne um colapso de segurança global. Tá? Então, o conflito não é só uma consequência, ele acaba sendo um acelerador climático. Quando você tem grandes conflitos, você tem desvio de recurso que poderia ser investido
na mitigação do sofrimento das pessoas, na mudança das circunstâncias, você tem um investimento, você tem um aumento absurdo de emissão, né? Você tem indústrias que são privilegiadas, como a dos armamentos, enfim, você tem todo um ciclo aí complicado, né? Então, conflitos agravam ativamente as mudanças climáticas, porque eles, além de tudo, destroem infraestrutura, né? Emitem gases de efeito estufa e as políticas de proteção são abandonadas. Tá? Então, a gente tem aí a desorganização social resultante acaba inviabilizando qualquer esforço de governança ambiental. É preciso estar muito atento para isso. Então, aqui, achei ótima essa armadilha sistêmica. O desvio de recursos é letal. Quando você... E olha que coisa cruel, porque quando você desvia recurso da transformação, você promove a permanência de meios de produção, de formas de produzir que não são as mais adequadas. Você esquece esse assunto. Você pega os seus recursos e investe todos nessa gestão de conflitos, de crises e de desastres. Você mitiga sintoma. É preciso deixar claro que muitos desses conflitos eles são promovidos por interesses econômicos. Eles são patrocinados por conta de interferências externas, de interesses externos nos recursos, no final é nos recursos naturais. A luta é por recursos naturais. Então você não mata dois coelhos com uma cajadada só porque é maltrato animal, né? Mas você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você desvia o recurso para onde ele estava indo e, de quebra, você proporciona sobrevida para toda uma estrutura produtiva que é ruim, que é degradadora. Você proporciona essa sobrevida. Então, o tecido social em colapso desvia recursos essenciais, dificulta e paralisa as transformações estruturais que são necessárias. Então, a gente tem aí, nesse ciclo fechado, a anatomia de uma crise em cascata. Tá? Então, você tem produção com uso do solo, consumo, contaminação de águas minerais e a prospecção de minerais e biodiversidade, você tem clima extremo, perda de sequestro, você tem conflitos, deslocamentos, desorganização, você não tem o modelo extrativista se perpetua porque você desvia recurso financeiro. Você muda de assunto. Então, como é que você rompe? Aí chega o professor Fracalanza e explica para a gente que a gente tem que mudar a forma de produzir. Você tem que ter alternativas sistêmicas, né, professor? A gente tem que ter alternativas. Tá? Então, você tem que ter duas quebras aí. Você tem que romper as formas de produção, você tem que transformar, né, a produção. Então você tem que romper essas setas de retroalimentação, que vão da produção para a contaminação e do clima extremo para os conflitos. Você tem que romper, né, essas duas setas. Então, o foco das políticas públicas tem que ser reestruturação radical do modelo de produção e a blindagem dos fundos de transição ecológica contra pressões de curto prazo. Tá? Então, a solução não vai vir
da, do tratamento de sintomas isolados. Então, a apresentação que eu tinha feito para hoje era essa, mas aí eu tenho mais uma coisa para falar, para responder as perguntas que a Sofia me fez. Eu estou fazendo uma sabatina hoje, né, proposta por vocês. Então, vocês me desafiam e depois vocês vão ter que me avaliar, certo? Então, gente, aí tecnologia, né? Ela, obviamente, ela pode ajudar, mas a pesquisa tem que ser orientada. A pesquisa para descoberta de novas tecnologias, ela tem que ser orientada tendo em vista essas rupturas. Tá? Isso é fundamental. Então, o Estado é fundamental, né? Nesse momento. Eu fiz aqui algumas observações. A busca por recursos naturais, ela acaba impactando os países menos desenvolvidos, que tradicionalmente são fornecedores de matéria-prima e acabam sendo mantidos nessa condição, dependendo do potencial que eles têm como fornecedores de matérias-primas, inclusive as novas, que são necessárias a partir do desenvolvimento tecnológico. Dentro dos países e entre países, a desigualdade faz com que pessoas sejam afetadas de forma diferente. Diferenças econômicas, de educação, de gênero, de raça, entre outras, prejudicam determinados grupos de forma especial. E é que a gente chama de racismo ambiental. Né? Alguns grupos são sistematicamente prejudicados nesse processo. A falta de acesso à informação e participação efetiva limitam as possibilidades de transformação. Eu acabei não dando para vocês o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que não esgota as oportunidades das futuras gerações sobreviverem. Mas ele tem como pressuposto e condição sine qua non a participação de todos os grupos sociais. Alguns, inclusive, têm que ser letrados, educados, capacitados para essa participação. Mas é preciso que todo mundo participe, porque esses saberes são todos importantes, as experiências são todas importantes. Por isso que experiências locais, elas costumam ser muito mais bem-sucedidas, porque elas estão mais adaptadas à realidade local. Então, eventualmente, você tem um modelo que é possível você implementar, levando em consideração características locais. E, às vezes, você tem processos que já estão em andamento. De qualquer forma, é fundamental que você tenha democracia e democracia de boa qualidade, democracia participativa. Isso é condição sine qua non para você fazer a transformação. Essa transformação ela tem que abrigar todos os conhecimentos e todas as experiências. Tá? A transição energética não é suficiente para atingir a sustentabilidade. É preciso alcançar também justiça ambiental, já estou passando a bola para a professora, né? Que é eliminar a pobreza, garantir alimentação, educação, saúde, moradia, trabalho digno. A forma e o objetivo da produção também precisam mudar. O Estado tem um papel importantíssimo, que ele passa a ser o articulador das mudanças. E ele tem que incorporar essas decisões. E aí, projetos locais ou regionais podem ter papel relevante nesse processo de transformação. Vou conseguir. Então, e como é que acontece essa institucionalidade? Né? Do ponto de vista internacional, a transição está proposta a partir das organizações internacionais, basicamente a ONU e o seu sistema, né, através de tratados. O que são tratados? Leis internacionais. Esses tratados orientam e limitam a possibilidade de ação, a possibilidade de cooperação.
tá? Esses tratados, como clima, diversidade biológica, os tratados na área do comércio. O meu doutorado foi sobre comércio internacional e proteção global ao meio ambiente, conflito de campos normativos e suas soluções. Em 2000 já faz 20 anos, certo? Porque eu falei, gente, não vai dar para conversar. E na época, a Organização Mundial do Comércio, que ainda vai voltar, a Organização Mundial do Comércio, ela estava começando a conversar com força sobre essa questão de comércio e meio ambiente. Tem documentos, inclusive, interessantíssimos. E teve iniciativas interessantíssimas. Regionalmente, isso acontece através das organizações regionais e também de tratados específicos, como a Organização dos Estados Americanos, organizações regionais de todo tipo, né? Econômicas ou não, ou políticas. Aí você tem Mercosul, União Europeia, ASEAN, e você tem os próprios movimentos internacionais, como é o caso do BRICS, que não é uma organização formal, é um movimento, assim como o MST, certo? Os BRICS são um movimento, eles não têm uma estrutura institucional definida. Então, tudo permeado por um princípio, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é outra encrenca, que desde 1987, no relatório Brundtland, se diz que quem mais se beneficiou da utilização de recursos naturais e portanto, mais poluiu e é mais responsável pelas pressões, né? Tem que contribuir mais para essa transformação. Tá? Só isso dá uma aula, não dá, gente? Fizemos uma e depois falamos desse assunto várias vezes. A institucionalidade interna da transição se dá a partir de estruturas e através de programas governamentais estatais. Mas eles também são regulados por leis. E essas leis, elas podem viabilizar, dificultar ou mesmo impedir a transição. Quando você enfraquece o sistema de proteção ambiental, ou você enfraquece a possibilidade de fiscalização, você está impedindo a conservação. Você está limitando o poder dos órgãos estatais nesse sentido. Então, basicamente é isso. Eles fizeram uma relação de perguntas aí, eu não sei se eu respondi tudo, depois eu quero saber que nota que eu tirei. Então, gente, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Estou muito feliz mesmo de poder falar nesse assunto. Obrigada, professora. Agora a gente vai passar para a fala da professora. Também? Vocês podem trocar de minha tela, você pode passar. Vou pegar para não derrubar nada. Tá bom assim? Todo mundo ouve, tá bom? Mais perto? Bem pertinho, assim. Gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, com colegas também, com a Márcia, quem eu vim conhecer agora pessoalmente. Muito prazer, Márcia. E cumprimento aqui a Sofia, e cumprimentando a Sofia, eu estendo meus cumprimentos e meus agradecimentos aos estudantes do Instituto de Economia
que generosamente me enviaram esse convite, que me deixa muito contente, porque é uma volta à minha casa também, né? Há alguns anos eu estive aí no lugar que vocês estão agora, né? Fazendo o curso de graduação em economia. Isso depois de passar uma temporada nas ciências biológicas, né? O meu ingresso nos bancos da universidade se deu a justos 40 anos. Nossa, contei minha idade agora, né? Então, eu entrei no curso de Ciências Biológicas em 1986, na Unesp. E o primeiro professor, Márcia, que me falou sobre biodiversidade foi um professor da Botânica da Unesp, muito querido, professor Paulo Vinci, uma mente muito aguda, e numa viagem de campo, a gente fazia muita viagem de campo, gente, trabalho de campo é uma coisa enriquecedora, né? Na economia a gente não tem isso, mas agora eu sou professora da geografia, e o pessoal da geografia também, da geografia e da geologia, fazem muito trabalho de campo, né? Então, não estou sugerindo, viu, Paulo, que vocês tragam para cá, tá bom, Juliana, o trabalho de campo, isso aí pesa no orçamento do nosso instituto, da universidade também, mas é uma experiência que foi incrível, o contato com professores e colegas na biologia, numa riqueza de experiências que imprimiram, de certa forma, uma visão de mundo que eu trago e que eu vejo muito contemplada na fala da Márcia, porque ela trouxe aqui justamente ali aquela tensão entre dois paradigmas, né? Onde o nosso desafio é pensar a partir de um paradigma sistêmico. E na biologia, evidentemente, a gente traz isso em todas as áreas. Quando você estuda bioquímica, né, aquela cascata de eventos dependentes que nós, mulheres, experimentamos todos os meses, né, principalmente na juventude, né, e tem um ciclo, os nossos hormônios que enlouquecem a gente, né? Então, os meninos não conhecem isso, né? Mas, olha, é uma questão aí realmente desafiadora para as mulheres. Depois tem um outro ciclo maior ao longo da vida da mulher, né? Quando a gente vai envelhecendo, que nos desafia de novo. Isso tem a ver com sistemas. Sistemas que fazem parte da nossa biologia, do nosso metabolismo, e que nos organizam e também nos desorganizam. Se eu falo isso metabolicamente, é claro que os homens também têm isso, né? Não exatamente do jeito que a gente tem, mas, digamos, todos aí têm o ciclo de Krebs todo dia, graças a Deus, funcionando, né? Senão não estariam respirando, não estariam em pé. Tem muitos ciclos interdependentes dentro dessa fisiologia, dessa bioquímica no corpo da gente, né? Por que eu estou falando isso? Porque na economia, quando eu ingressei, né, nos bancos da economia aqui nessa casa, me surpreendeu, de certa forma, um outro paradigma, que aqui ele é meio maneiro, né? Assim, eu diria assim, nas casas onde a gente aprende economia por aí, talvez, não sei, né? O pessoal da economia hoje talvez possa me dizer, né? Quantos por cento a gente tem de ortodoxia ainda mecanicista, né? Para começar, a gente fala de equilíbrio geral como se fosse a coisa mais... Não? Equilíbrio geral, equilíbrio parcial. Gente, a gente está falando de mecânica newtoniana, né? É um paradigma que já foi desafiado na física. É claro que para alguns eventos, alguns tipos de fenômenos, né, a mecânica quântica funciona, mas nós temos um economista que desenvolveu uma tese fenomenal ali no comecinho dos anos 70, quando a gente tem a institucionalização do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Mais ou menos, gente, imagina o caldo de cultura que é aquilo, né? Final dos anos 80, dos anos 60, né? Com o Kenneth Baldwin trazendo a visão da espaçonave Terra, né?
temos ali a bomba populacional, temos o Limits to Growth, temos um pouco antes disso a Rachel Carson com a Primavera Silenciosa. Vocês imaginam o caldo de cultura, de transformação, de visões a respeito do que significa desenvolvimento a partir de um olhar que reconhece os limites biofísicos, né? Isso é uma revolução no pensamento que está acontecendo ali entre os anos 60 e os anos 70. E tem um economista fantástico, que é o Georges Corrigan, que vai trazer a sua tese de entendimento do processo econômico a partir da lente das leis da termodinâmica, né? Digamos assim, ele está dando aquele passo para além de Newton, que precisa ser dado para a gente observar o processo econômico como um processo pertinente, imbricado, aninhado dentro de um sistema maior e mais complexo, que é o sistema, vou chamar de sistema da vida, né? O sistema da vida no planeta, no qual a gente só consegue se entender dentro desse sistema se a gente reconhecer uma dependência fundamental do processo econômico com relação a isso que está em volta, que a gente costuma chamar de meio ambiente, né? Podemos sofisticar mais essa análise, como fazem muitos outros autores, né? Mas parando por aqui, a gente precisa reconhecer que a universidade mudou muito. De quando eu ingressei no curso de biologia, onde os meus colegas da biologia, aliás, depois eu saí da Unesp e vim para a Unicamp na biologia ainda, tá? Insisti na biologia, eu adoro, carrego isso dentro de mim, coitado do Paulo, ouve, né? Falar de metabolismo humano e metabolismo do planeta são duas coisas que são assuntos correntes em casa, né, Paulo? Tadinho do Paulo, acabou se convertendo, né? Mas, enfim, essa perspectiva, quando nos bancos lá da biologia, causava também um certo desconforto, o tipo de diálogo que eu costumava provocar com colegas e professores, porque alguma coisa que eu ouvi assim, você é muito antropocêntrica, tá? Porque eu estou colocando a humanidade dentro da ecologia. Como assim ecologia com a humanidade dentro? Gente, nenhum biólogo, nenhum ecólogo hoje vai discordar disso, né? Eu não estou querendo dizer que eu era uma visionária, não, porque eu era uma formiguinha desse tamanho, assim, mas eu estava observando coisas já, inclusive que eram trazidas. Eu marquei aqui algumas ocasiões da minha juventude. Eu espero que todos vocês que fazem graduação tenham a grata satisfação de fruir, de verdade, da formação de vocês, sabe? De participar de eventos, de ler livros, obras provocativas. Acabei de citar aqui o Georges Corrigan, infelizmente só tem em inglês, mas vale a pena o esforço. Vou citar para vocês, né? Em 1986, na USP, eu fui a um congresso de botânica. Eu era menininha, né? E tive, assim, contato com uma comunidade muito fervilhante que falava muito da biodiversidade, que falava muito dos desafios que a gente tem para o sistema de classificação dos vegetais, gente, das plantas, né? Que a gente não conhece no Brasil. Olha, em 1986, os botânicos alarmados com a taxa de devastação dos biomas brasileiros, porque muita coisa estava sendo destruída antes que a gente pudesse conhecer essa biodiversidade. E até pensando utilitariamente que a gente poderia estar destruindo muita coisa ali que significaria segurança alimentar, que poderia significar cura para doenças e tudo mais, né? E estudando, eu fiz minicursos também, tá? Vão para congresso, criançada, e façam minicurso, porque é uma delícia, em primeiro lugar, né? E depois é uma generosidade tão grande, né? Você varia um pouco, né? Ficar, em vez de ver todo dia o mesmo professor lá, você faz um minicurso de 2, 4 horas, assim, e dá aquele banho de coisa nova na cabeça da gente, maravilhoso. Então, eu fiz um minicurso lá, que era sobre chaves de identificação de espécies. Você vai aprender a classificar planta com aquilo, né? E daí, um professor muito generoso explicando
como é que as chaves de identificação dos vegetais sofrem influência ao longo aí de algumas centenas de anos, né, que existe a ciência botânica, olha só que coisa, né, da genética, dos estudos de biologia molecular, né, tem uma interdisciplinaridade que faz aquele campo evoluir. Isso, por que eu estou falando isso, né? Sistemas. A gente aprende a entender as espécies botânicas a partir da visão da genética e da evolução. Dizendo isso, eu passo para 1988, onde, de novo, né, gente, eu era dura pra caramba. Mas o pessoal da biologia arranjou um ônibus lá, levou a criançada, eu junto, criançada, né, para fazer, acompanhar um congresso de primatologia, 1988, na UNB. Fomos conhecer o Parque Nacional, fomos conversar com um monte de cientistas e eu não falava inglês, não entendia direito inglês, usei aquele negócio de maquininha para ouvir e, gente do céu, eu até hoje tenho as lembranças das palestras que eu assisti naquele momento, inclusive uma palestra incrível sobre a evolução do gênero Homo, né? Para além do gênero Homo, até desde os australopitecíneos e tudo mais, né? Por que eu estou falando isso? A professora é louca, né? Visão sistêmica. Nós estamos trazendo aqui, vocês provocaram esse assunto, né, de transição energética, e a transição energética ela está colocada dentro desse debate que foi aberto de forma brilhante aqui pela Márcia e que me facilita muito agora colocar essa questão, né? Dentro aí de uma evolução do conhecimento sobre os problemas das mudanças climáticas, que, como a professora Márcia explicou muito bem, né, está imbricado, né, ele não está desconectado com o problema da água, com o problema da biodiversidade, né, todas essas fronteiras que a gente chama nas fronteiras planetárias, elas estão interconectadas, né? Mas é dentro desse bojo de ampliação de conhecimento sobre essa problemática que surge essa ideia de que temos que fazer transição energética. Para que temos que fazer transição energética, meus queridos futuros economistas? Para descarbonizar a matriz energética, né? Para descarbonizar os transportes, para descarbonizar tudo aquilo que precisa de combustível fóssil, né? É para isso que se propugna, que se faz a proposta de transição energética. Isso, essa expressão transição energética, não sei se todos sabem, né? Ela nasce, quem explica muito bem isso é um historiador da ciência, um francês, que é o Fressos, né? Jean-Baptiste. O Jean-Baptiste Fressos. Tem 2 livros dele interessantes, né? Um que se chama Sem Transição. Em inglês ficou No Transition. E o outro é More. mais. O título ali remete para uma crítica para essa coisa do crescimento, né, dessa necessidade que a gente tem de perseguir esse nirvana dos economistas que se chama crescimento econômico. Esse crescimento econômico baseado na queima de combustíveis fósseis, né? E o Fressos, ele vai dizer, eu sinto muito, não existe. Não existe transição, nunca existiu transição. Era lá, né? Não teve, então, o carvão lá na Revolução Industrial, e antes disso não era lenha, e não tinha também moinho de água, de vento, e agora, depois, passa a ser o carvão, a partir, então, da primeira Revolução Industrial, e a segunda Revolução Industrial traz o petróleo, e depois a gente tem o gás natural. Gente, no sentido em que é feita a proposta de transição energética, que é a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, esse é o ponto do Fressos, João Batista. Não existe. Em momento algum da história existiu
substituição de fontes energéticas, senão em algumas aplicações, né? Para fazer determinadas coisas, a gente deixa, por exemplo, né, no final do século XIX, a gente parou de usar óleo de baleia para iluminação. Não sei se vocês já sabem sobre isso, acho que sabem, né? Aí tem o Daniel Yergin, que tem um capítulo muito bacana do livro dele sobre justamente a história do petróleo, né? Que vai contar ali umas 60 páginas magníficas os interesses todos envolvidos, né? Então, simplesmente estavam acabando com as baleias no mundo, né? A extinção da biodiversidade marinha, ali as baleias no caso, né? E o óleo de baleia está ficando muito caro e se torna aí uma oportunidade que vai fazer a alegria e a fortuna da família Rockefeller. Então vai nascer a Standard Oil, que depois, mais adiante, será desmembrada, né? Vai dar origem lá a 7 irmãs nos Estados Unidos, né? As grandes petroleiras. Mas vejam bem, né? Nós estamos substituindo o óleo de baleia ali, um uso, iluminação, né? Iluminação. Nós estamos substituindo por iluminação a querosene. É o querosene que vai ser ali o produto, né? Sabe o que acontecia com a gasolina nessa época, gente? Isso também é informação lá do livro do Yergin, tá? Jogada em áreas de sacrifício. Até em rios. Olha só. A gasolina, ela foi encontrar o seu mercado depois que a gente passou ali aquele momento, né, em que o Ford deixou de trabalhar com o Thomas Edison. Ele não sei se vocês sabiam, né? O Ford trabalhava ali na General Electric, ele sai da empresa do Thomas Edison e vai montar conversa, tem correspondência entre os dois autores, tal, né, os dois empresários, né? E o Ford tinha tido essa ideia, olha, eu vou fazer esse carro aqui. E daí, o carro já existia, né? A tecnologia do motor, a explosão interna, o que ele faz, vocês sabem bem, é montar um negócio que leva aí a produção em massa, né? E com isso, ele salva o Rockefeller, porque ele cria um mercado para gasolina incrível, né? Quando o mercado justamente da querosene estava sendo substituído pelo quê? Pelas lâmpadas incandescentes que eu acabei de falar, do Edison. Né? É incrível, né? Gente, história é maravilhoso, né? História da ciência, da tecnologia. E a gente aprende muita coisa. Então, aqui, o que eu vou trazer para vocês é um pouco uma visão que talvez não seja assim muito alvissareira, mas eu acho que não é para isso que vocês me chamaram, né? Meu currículo Lattes é aberto, todo mundo pode ver, né, que eu não vou ser a pessoa que vai vir aqui falar como é que nós vamos financiar a transição energética. Nós vamos falar de outras coisas aqui. Mas a gente pode falar de financiamento também, né? Não é exatamente a minha praia, mas tem algumas coisas também que dá para conversar. Aqui, vou falar sobre novas dependências extrativistas e a materialidade da injustiça climática. Primeiro, essa coisa aqui que eu já adiantei para vocês, né? Isso aqui é a contribuição que vem do FRESOS, com dados aqui, ou seja, né, a humanidade nunca passou por uma transição energética real. A Inglaterra de 1900 consumiu mais madeira apenas para sustentar as suas minas e também para fazer lá as estradas de ferro, né, do que queimou no século XVIII inteirinho. Olha que coisa, né? Ele vai usar uma expressão aqui, o FRESOS, que é uma coisa interessante, né? Que é assim, as energias renováveis, elas saem do útero das energias fósseis. Elas são gestadas, elas são nutridas, elas são paridas a partir do paradigma fóssil. E é disso aqui que ele está falando, né? A gente tem uma narrativa ali que vai nos falar de que nós estamos falando de uma substituição, que falar de transição energética é falar de substituição, como se a gente estivesse reduzindo os fósseis e aumentando as renováveis. Estamos fazendo substituição. Isso é uma narrativa
que não encontra evidências na realidade para suportá-las, para sustentá-las, para comprovar essa ideia. E essa realidade muito material vem aqui com os dados do Instituto de Energia, né? Na verdade, eu peguei no Our World in Data, que faz esse compilado, né? E aqui a gente tem os dados até 2025. Até o ano passado a gente tinha até 2024, então eles vão refazendo isso. E se vocês notarem bem, ficou pequeno aqui, mas acho que dá para ver, né? Aquela primeira camada ali embaixo é a biomassa tradicional, tá? Então a biomassa tradicional é uma coisa que não apenas nunca deixou de ser usada, lenha, por exemplo. Tá? Tem outros resíduos ali, resíduos de agricultura, tal, palha, mas nunca deixou. Além de nunca ter deixado de ser usado, vocês percebem que foi aumentando também. Né? Ali, inclusive, no final dos anos 2000, no final dos anos 90, fez um pico no consumo desse tipo de matéria-prima. Isso é global, tá? Isso, então, é energia primária no mundo inteiro. A gente tem como abrir esses dados para cada país e olhar, né? Então, aqui o meu ponto é, se a gente precisa de transição energética em nível global, porque o problema das mudanças climáticas é global, transfronteiriço, né? Então, a gente precisa olhar o que estamos fazendo globalmente com essa coisa de energia, né? E aqui, claramente, a segunda camada ali, esse vermelho meio escuro, é o carvão. Olha só. Olhem o carvão, gente. Lá, a série começa em 1800, tá? Então, lá pela época da primeira Revolução Industrial, você já tem dados aqui, não me pergunte como eles calculam, porque tem uma metodologia toda complicada lá, né? Mas ele nem aparece ali, na primeira, de tão residual que ele era. Por que é assim? Porque ele estava acontecendo na Inglaterra, né, gente? Não estava acontecendo no mundo inteiro. Então, ele realmente, no plano internacional, vai ser muito pouco. E olha só, ele aumenta, e ele aumenta tremendamente ao longo de todo o século XX. Depois você olha o petróleo é a mesma história. Depois você olha ali o gás natural, esses são os três, né? Então, vocês estão vendo? O primeiro lá é a biomassa tradicional, depois é o carvão mineral, depois é o petróleo e depois é o gás natural. Olha, isso responde atualmente petróleo, gás natural e carvão entre 80 e tantos por cento da matriz global, 80 e muitos por cento, varia um pouco anualmente. Só isso, sabe? Todos os outros 15%, né, mais ou menos, dependendo do ano, são distribuídos ali entre a própria biomassa tradicional, né, a nuclear, a energia hidrelétrica, eólica, solar, biocombustíveis modernos, né, porque eles também são biomassa, mas modernos, tipo etanol, diesel, sei lá, biodiesel, né, e outras renováveis, sei lá, né. Olha só. Então, qual que é o ponto aqui do FRESOS, né? A gente não tem substituição, isso é um mito. O que a gente tem é a acumulação. Então, cuidado com o discurso que, às vezes, ele é desinformado apenas por ignorância, muitas vezes ele é acionado por má fé, e, às vezes, ele é acionado de forma voluntariosa, né? Os estados nacionais estão fazendo, assim, então todo estado nacional que faz uma política energética renovável, ele está sendo ignorante ou ele está tendo má fé, né? Ele está tentando fazer uma mudança, né? Pode ser de boa fé também, mas a gente tem que entender que o panorama geral é esse aqui. Bom, falando aí do útero industrial, para a gente entender, né? Por que o FRESOS está falando que essas energias renováveis, elas são paridas do útero das energias fósseis? Olha aqui, tem uma plaquinha solar ali, um desenho de uma plaquinha solar fotovoltaica. O silício fotovoltaico, gente, não sei se vocês sabem disso, né? Quando eu fazia
economia, gente, eu me apaixonei pela economia industrial e eu adorava conhecer os processos industriais também, né? Então fui estudar economia industrial, comecei assim a aproximação entre os meus interesses de meio ambiente com economia pela via industrial e também agroindustrial, processos que envolvem mudanças do solo, tipo etanol, tipo enfim, né? Papel e celulose, sempre. E agora, nas minhas orientações, eu continuo orientando muitos trabalhos que olham para setores que são intensivos em recursos naturais, né? Isso é uma coisa que faz parte, eu acho que, de um incômodo meu de diversas maneiras, né? E às vezes esses incômodos da gente eles se transformam em objeto de pesquisa. Então aqui só para que vocês saibam, né, o quartzo do qual é feita a plaquinha solar fotovoltaica, ele precisa de uma pureza, né, para se transformar naquela plaquinha, que é uma coisa absurda. É um nível de pureza de 99,999%. Tem assim um átomo de contaminante no meio daquele monte de cristalzinho de quartzo que forma as plaquinhas solares. Para fazer esse processo, as temperaturas que precisa para fazer o refino do quartzo vão ali a cerca de 1.900 graus Celsius. Eu andei pesquisando depois para ver isso. Tem processos que varia, né? Mas tem assim, desde 1.500, acho que a temperatura de fusão do quartzo. Gente, imagina fundir quartzo. Alguém, menina, vocês têm um brinquinho de quartzo, qualquer coisa assim? Imagina fundir aquilo, né? Então, o ponto de fusão acho que é 1.400 e não sei quantos graus. Imagina a densidade de energia que precisa para fazer isso, né? Vocês estão ligados? Como é que a gente consegue tanta energia? É um negócio que chama coque metalúrgico. O que é esse coque metalúrgico? Gente, vem do carvão, tá? Vem do carvão. Então, você tem que derreter um material que é simplesmente quartzo, né? E para isso você precisa do carvão passando por um processo que ele é queimado nessas temperaturas impressionantes a vácuo. Para gerar esse vácuo. Imagina só, né? Não pode entrar ar no negócio lá, porque, bom, enfim. O que eu quero dizer, né? Bom, também precisa lá do coque de petróleo, que é a mesma coisa que é feita com carvão mineral, eles fazem nas petroquímicas, que nem a gente tem aqui na Replan, né? Tem um material muito pesado de petróleo que ele se condensa no processo lá do craqueamento e vira o coque petrolífero, e isso é um agente redutor nas reações químicas ali, que vão garantir a pureza desses produtos que a gente tem onde, né? Não tem só a plaquinha de silício está aqui, né? Está aqui dentro, né? A gente usa aqueles microchips de silício para, vocês sabem que não é só para fazer a transição energética que servem os minerais de transição, né? Então, mineral transição, a gente está falando que também tem uma camada aí de digitalização do mundo que a gente está passando. Esses minerais, esses microprocessadores, esses microequipamentos, sei lá, também são fortemente utilizados na indústria bélica, né? Então, tudo isso precisa, gente, para fazer de uma quantidade de energia que não tem como fazer com a solar fotovoltaica. Não dá para usar energia solar fotovoltaica para produzir as matérias-primas ali de silício que são usados para fazer os chips, os módulos, as unidades que formam a tecnologia solar fotovoltaica. Tecnologia, né? Tem muitas fontes aí que
que vocês podem ir atrás, tem até vídeo no YouTube que mostra como é que faz esse negócio de aço metalúrgico. Ele precisa ser aquecido também para lá de 2.000 graus, para ele conseguir atingir a pureza, a maleabilidade para formar os cilindros, não sei das quantas, enfim. A questão do Fressosa aqui é a infraestrutura limpa, é extraída, manufaturada e transportada, não podemos esquecer isso, né? Transportada também, né? Se você vai fazer um parque eólico dentro do mar, por exemplo, vocês devem saber, né, que existe, né? Ou uma fazenda eólica dentro de, não sei de onde, lá do semiárido brasileiro, você tem que transportar toda aquela parafernália para aquele lugar também, né? Então, ela é extraída, ela é manufaturada e ela é transportada graças ao uso intensivo e acelerado de energia densa e barata do regime fóssil, né? A gente tem que pensar que se a gente for olhar o preço de quilowatt-hora, quando a gente faz as políticas públicas, né, olhando aí para o lado das políticas públicas, para incentivar as energias renováveis, um dos principais instrumentos que são elegíveis para incentivar o uso dessas energias são as feed-in tariffs, são as tarifas bonificadas, né? Ou seja, você vai pagar mais por aquela energia. Tá? Bom, por quê? Porque ela é mais cara para produzir também, mesmo porque está no comecinho da escala dela, né? Então ela ainda não se beneficiou daqueles ganhos de produtividade, de aprendizagem e tudo mais, as economias de escala de aprendizagem que vão baratear, né? O carro Ford, gente, aqui nos anos 30, ele exigia no ciclo de vida dele, tá? Para produção dele, né? Cerca de 7 toneladas de carvão para ser fabricado, que era mais ou menos o equivalente em energia, segundo o Fressosa, da energia que ele ia consumir na forma de gasolina no ciclo de na próxima etapa do ciclo de vida dele, sendo guiado, né, e usado para transporte. Então, é assim, uma energia que é muito dependente da fonte fóssil, né? O próximo ponto para a gente interpretar aqui a respeito do que está acontecendo no nosso mundo hoje, quando a gente fala de transição energética, pensando ainda no significado dessa dependência desse novo regime sociotécnico que se quer construir das energias renováveis, é o quão eles são dependentes, de um lado, né, das energias fósseis, então paradoxo fóssil, né, porque é energia renovável, mas ele depende em todo o ciclo de vida, meu slide anterior, né, do que vem das energias fósseis. Aqui eu dei um exemplinho, né, porque a gente vai adensar também essas energias renováveis no uso, além das energias fósseis, dos minerais, né? Então, aqui é um estudo da Agência Internacional de Energia de 2021, que vai falar, dependendo de qual energia renovável você está falando, ela vai requerer entre 4 a 9 meses, estou meio trocando palavra aqui, né? 4 a 9 vezes mais de minerais do que as energias e as tecnologias convencionais. Então, um carro, por exemplo, né? Vamos pegar o carro, que é a grande vedete da mobilidade elétrica colocada pela solar fotovoltaica. Não sei se vocês sabem agora a BioID, não estou fazendo propaganda ainda da BioID. A BioID está com uma parceria com o Banco Santander no Brasil para quem compra o carro lá, acho que é um dos modelos, ganha o kit de solar fotovoltaico para abastecer, ganha, né? Financiado por, acho que 18 mil reais, parcelado em não sei quantas vezes pelo Banco Santander e tal, né? Então, você compra o carro e ganha por mais 18 mil e não sei o quê, a sua garagem ou a sua casa revestida lá pelos painéis fotovoltaicos, né?
Por que estou falando isso, né? Então, a vedete da transição energética, ela aparece muito aí vestida, né, de eletromobilidade. Então, podemos comparar, por exemplo, os carros elétricos com os carros convencionais, quanto que eles precisam a mais desses elementos de terras raras, das baterias de íon lítio e de todos esses minerais aí que vão estar embarcados nas tecnologias desses carros elétricos, né? Então, é isso. Para a gente entender essa dependência mineral, a gente também vai precisar olhar para essa característica que a gente tem quando a gente fala estamos aprisionados, né? Estamos aprisionados num paradigma fóssil, estamos colocando a transição para fontes energéticas renováveis como sendo a saída para esse lock-in, para esse desaprisionamento, né? Vamos nos libertar do paradigma do petróleo. Só que no meio disso tudo, a gente aqui no Brasil está fazendo uma aposta, né? Estamos fazendo investimentos aí em megaprojetos que são chamados também de petróleo de transição. Já ouviram falar do petróleo de transição? Então, nós temos aí, por exemplo, o pré-sal. Gente, o pré-sal, ele já tem 20 anos, né? O pré-sal, quando a gente, lá nos anos 2000, debatia sobre o pré-sal, a gente ouvia o argumento do petróleo de transição. Era justamente, olha, com as rendas da exploração do pré-sal, nós vamos fazer a transição energética no Brasil. Né? Já estamos bem no Brasil, de energia, mas nós vamos ficar melhor ainda, né? Explorando o pré-sal. Agora, mesmo discurso com relação à exploração da margem equatorial. Né? Então, vamos voltar a Keynes, né? O que nos diz Keynes a respeito do investimento, né? Ele é uma aposta no futuro, né? Ele é uma aposta no futuro. Da maneira, e a gente não sabe, está cheio de incerteza, né? Está cheio de incerteza. Tem um discurso de muitos países que diz que vão abandonar o petróleo, né? Tem um país aí falando que vai zerar, né? Não sei como, né? Mas depende, né? Se você tem 3 milhões de habitantes, acho que é diferente, né? Fazer do que se você tiver 210, 220, sei lá, milhões de habitantes, né? Então, um tipo de necessidade energética, né? É outra. Mas aqui, quando a gente fala nessa coisa aí do petróleo de transição, a gente está olhando esse investimento cheio de nuvens nos horizontes e tal, mas nós estamos vendo ele como uma ponte para o futuro, né? E aqui a gente tem que olhar que, na verdade, ele significa uma âncora com o passado que a gente diz que a gente, pelo menos quem faz esse discurso mesmo, né, de que nós temos uma transição energética como substituição, se esse é o argumento, né? Veja bem, aqui a gente tem a etapa 2, que é a maturação. O ciclo financeiro desses negócios, desses investimentos, são projetados para 30 a 40 anos. Né? Então, o resultado que a gente está esperando é que lá em 2060, por exemplo, essa decisão econômica atual, ela vai entregar alguma coisa lá no futuro. Isso é ponte ou isso é âncora? Isso está me libertando ou está me aprisionando? Né? Olha, a gente vai para a segunda metade do século XXI, fazendo exatamente o contrário do que os economistas do IPCC, né? Vocês conhecem o IPCC, né? O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas? É esse organismo, painel de cientistas, né? Centenas e centenas de cientistas que vão compilar o conhecimento sobre mudanças climáticas. Eles têm 3 grupos de trabalho, né? Tem 2 grupos de trabalho que trabalham mais com a ciência das mudanças climáticas, né? Aspectos físicos, as projeções dos modelos climáticos, tal. E tem um grupo que é o Working Group 3, o grupo de trabalho 3, que está cheio de economista. Vai nós lá. O que nós estamos fazendo lá? Então, esse grupo foi muito dominado até recentemente por uma visão de que
gente, o que os economistas estão falando sobre mudanças climáticas, isso é super importante, né? Então, eu acho que faz parte aqui, porque o que se defende dentro do IPCC, a gente não está falando de outro órgão, é o mesmo órgão que está falando do problema das mudanças climáticas, né? Aí, quando os economistas vão lá e vão analisar modelos econômicos que traçam futuros desejáveis e possibilidades de adaptação e de mitigação de mudanças climáticas, o que dizem esses modelos? O que falam esses economistas a respeito disso? Eles estão falando que a gente precisa fazer transição energética, sim. E é muito curioso a gente observar, porque tem muita crítica. Se vocês forem fazer tipo um levantamento bibliográfico, olha, pistas aí para uma iniciação científica muito bacana, né? O que dizem os economistas do Working Group 3 a respeito da mitigação. Mitigação é um tema bacana para olhar, por quê? O que a gente tem que fazer, já que o problema está dado e a gente precisa absorver, diminuir as emissões, né? Então a gente tem que fazer descarbonização e, mais do que descarbonização, hoje em dia... Ih, passei do tempo, né? Pode falar mais um pouco? Tá bom, mas me controlem, senão eu não paro de falar. Mas, então, o que dizem esses economistas, né? Que na segunda metade desse século, a gente precisa começar a fazer algo mais sério a respeito, né? Mas como assim, a partir da segunda metade? Por enquanto, o que eles querem que a gente faça, né? A gente tem mecanismos de mercado que vão atuar e a gente vai fazer mercado de carbono, todo mundo já ouviu falar de mercado de carbono, né? A gente vai fazer mecanismo de desenvolvimento limpo, tem um monte de instrumento de mercado e de tecnologias salvadoras, né? Geoengenharia, não sei o que lá. E é muito curioso olhar o que fazem esses trabalhos. William Nordhaus é a estrela luminosa por trás dessas visões aí, e eles projetam que a partir da segunda metade desse século aqui, provavelmente vocês vão começar a ouvir falar mais sobre isso, a gente tem as BECs, não sei se é assim que fala, são biotecnologias que são capturadoras e armazenadoras de carbono, né? O que é isso? Gente, é plantar cana, por exemplo. Isso é super... Gente, isso é super, né? Nessa visão, olha só, nessa visão a gente está falando do IPCC, estamos falando desses economistas, né? Que são de nível internacional, eles vão falar para a gente que a gente tem que plantar cana, vão ter que falar que a gente vai plantar óleo de palma, né? Vamos plantar palmeira para produzir biodiesel, o que mais? As algas. Tá bom, as algas. Tem lá umas engenhocas que faz com algas e tal. Mas, gente, milho também, né? Aliás, aqui no Brasil teve uma coisa curiosíssima que aconteceu, não pode falar muito, né? Porque também tem gente da casa envolvida, né? Enfim, mas a gente tem no Fundo Clima, gerido pelo BNDES, a gente financiou aí, acho que 500 milhões de reais, né? Gente, para essa indústria isso aí não é nada, né? Mas tudo bem. Mas tem que pegar dinheiro do Fundo Clima para dar para um cara que é um americano, apoiador do Trump, aliás, que tem uma fazenda de milho no Mato Grosso. Por quê? Porque ele faz etanol de milho. E isso é projeto elegível para o Fundo Clima do BNDES. Uau! Né? Perdão, né? Mas tem dó. Por que eu estou falando isso mesmo? Por causa que a gente está falando aqui do lock-in do carbono. Eu vou passar muito rapidamente, aqui a gente pode depois continuar conversando, só para chegar nesse ponto aqui, né? No Brasil, a gente tem uma situação muito curiosa, tudo é curioso por aqui, né? Não sei se vocês já viram essa imagem, né? Na esquerda vocês têm a matriz elétrica brasileira, esse daí é o último relatório da empresa, do Balanço Energético Nacional, né? Da empresa de pesquisa energética. Os dados que estão ali
são da matriz elétrica. A gente tem a nossa matriz elétrica mais de 80% renovável, né? Isso é um discurso que o Brasil, década após década, sustenta nas negociações internacionais, essa diplomacia climática, essa diplomacia ambiental navega bem nessa onda aí, né? Se você olhar a observação em cima, né, eu estou falando aí da matriz primária. A matriz primária, ela dá conta não só da elétrica, a elétrica é secundária, né? A elétrica, inclusive, você pode fazer de um monte de jeito, né? Se eu faço 80% com renovável, os outros 20% da elétrica eu faço com o quê? A gente entrou aí muitos anos para fazer a partir de termoelétricas, né, termoelétricas a biogás, né? Então, mas digamos, ela tá bem limpa, né? Mas a matriz primária do Brasil é 50% renovável. Se a gente comparar com o mundo afora, gente, isso é uma maravilha mesmo. Tanto na elétrica como na primária, a gente está muito bem na foto, né? Só que o problema do Brasil é outro, minha gente. O problema do Brasil, das emissões de gases de efeito estufa do Brasil, não é energia. O nosso problema está aqui, ó. A gente tem o nosso loquinho do carbono, né? Paulo costuma dar aula de loquinho do carbono, né? Nas disciplinas dele ali. Mas o loquinho do carbono brasileiro é outra coisa. O nosso loquinho é o boi, é a soja, é o desmatamento, são as queimadas, né? Tá aí, mudança do uso do solo, né? Então, você vê, a energia, aqui, isso aqui foi para o ano de 24, né? 24, do CEG. Esse também, no CEG. O CEG é onde vocês pegam dados consolidados sobre as emissões brasileiras. É legal aqui, gente, essa imagem aí, eu usei a ferramenta de corte lá do Windows para cortar. É tudo interativo, sabe? Então, vocês navegam nos dados, é bem legal, porque vocês podem fazer diversos recortes aí. E eu peguei esse recorte para mostrar para vocês que o grande problema aqui, olha, é junto agropecuária, então agricultura, pecuária, com quase 30% nesse último ano, né, diagnosticado lá, e mais de 40% de mudança de uso da terra, que está fortemente associado ao desmatamento, né? E os setores que estão envolvidos no desmatamento, coincidentemente, também estão envolvidos nessa questão energética, né? Então, aqui, eu estou trazendo dados aqui sobre o projeto que está terminando agora do CNPq, que é o Minetranse, né? Mas a gente está observando ali o que acontece em regiões de mineração de minerais críticos, né? E o Vale do Jequitinhonha é um dos mais conhecidos, né? O que a gente tem ali, a Márcia já falou na apresentação dela também, né? A gente acaba com a cobertura vegetal, a gente acaba com a vida terrestre, a gente acaba com os recursos hídricos, a poluição sonora é enlouquecedora, enlouquece literalmente, as pessoas estão tomando remédio para viver naquela barulheira, aquela explosão, aquele monte de coisa horrorosa no território, que estão destruindo, gente, os modos de vida das pessoas. As pessoas estão ficando doentes, né? Então, no Minetranse a gente faz ali algumas relações com os ODS, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Nem sei se eu trouxe. Sim, está aqui. Então, você vai ver evidências de campo, né? No Minetranse a gente trabalhou só com evidências secundárias, né? Estudo sobre produção de conhecimento sobre essas questões, né? Então, a gente vê ali todo um discurso, né, sobre o lítio verde, sobre vai lançar na Nasdaq, lá foi lançado na Nasdaq as ações, né, das empresas, atrair o capital internacional para fazer os investimentos e tudo mais. E daí o que está acontecendo nos territórios? Tem os grupos de pesquisa que felizmente estão lá, um pessoal heróico, né, muita gente ali do grupo Poemas, que esteve aqui com a gente, né, o Bruno Milanês, que é da Federal de Juiz de Fora, tem o pessoal ali do Gesta, do Lachevski, da Andrea Zori,
na Federal de Minas, eles estão lá, junto com as pessoas lá, eles vão a campo, eles conversam com as pessoas, eles pegam dados e acompanham tudo que está acontecendo, e aí a gente pode fazer relações aí para dialogar com essa literatura, né, que nos convoca hoje em dia a falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente está vendo aí quando essa expansão das cadeias produtivas para atender a esse discurso de transição energética, o que isso está provocando lá nos solos, nos territórios, com as vidas das pessoas, né? Então, tem muita coisa mais que tinha. Eu achava que ia falar muito mais, mas tá bom por enquanto, né? Eu acho que a gente pode deixar o resto para bater papo. Obrigada, professoras. E a gente pode abrir para uma rodada de perguntas.